Fala meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2018 de Biologia, tudo bem? Mas antes de começar, eu gostaria que vocês já deixassem o like, se inscrevessem no canal, compartilhassem para que o canal continue a crescer, tudo bem? Bom, a questão diz o seguinte: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Então, o comando da questão pergunta, a ausência dessa proteína, ou seja, P53, poderá favorecer o quê? Primeiramente, uma célula, ela se divide a partir de uma célula já existente, certo? E isso, como é que ocorre o surgimento de uma célula? Através de um processo chamado de divisão celular. A divisão celular, ela pode ocorrer de duas formas, tanto pela mitose quanto pela meiose. Tá? Caso vocês tenham dúvidas, eu vou deixar um link aqui abaixo onde vocês podem acessar a diferença entre mitose e meiose. Tá? Bom, então para que ocorra essa divisão celular, a célula ela passa pelo ciclo celular. E tem uma fase dentro do ciclo celular, ou seja, que antecede a divisão, que é chamada de intérfase. Dentro dessa intérfase, dentro dessa fase do ciclo celular, ocorre o que? A produção de proteínas, a síntese de DNA e de RNA, certo? Síntese é o que? A produção de DNA e de RNA, certo? O que vai acontecer? Durante o ciclo, a célula ela só vai prosseguir o seu ciclo se não tiver nenhum problema, se não tiver nenhuma mutação, certo? Se tiver alguma mutação, a célula para o ciclo e ela só vai continuar o ciclo se esse dano tiver sido reparado, e se não tiver como reparar esse dano, a célula vai entrar em autodestruição, como aqui citado aqui no enunciado, ou também conhecida como apoptose, que é uma morte da célula, certo? Mas se caso tiver ok, a célula continua o seu ciclo, certo? E ocorre a divisão. Mas quem é que regula? Quem é que faz o controle para ver se tem algum problema na célula? É a proteína P53, certo? Bom, então a questão quer saber o que? A ausência dessa proteína poderá favorecer o que? Então eu disse o que? Que se tiver algum problema durante o ciclo celular, quem vai parar o ciclo para poder resolver o problema é a proteína P53. Então, se não tiver essa proteína, então o que vai acontecer? Se não tiver problema, a célula vai continuar o seu ciclo, mas também se tiver problema, ela vai continuar o seu ciclo também. Por quê? Porque a proteína P53 ela não está ali para avaliar se a célula está ou não com defeito, certo? Se a célula estiver boa, a célula vai se dividir e vai formar uma célula boa. Mas se a célula estiver com defeito, o que vai acontecer? Devido à ausência da P53, que é essa proteína, a célula vai continuar o seu ciclo e vai formar células com defeito. Tudo bem? Podendo ocasionar até a tumores, possivelmente, Então, tá. O que vai acontecer então aqui nas alternativas? Letra A. O que vai acontecer devido à ausência dessa proteína? Letra A, redução da síntese de DNA, certo? Bom, se não tiver a proteína P53, ela não vai reduzir a síntese de DNA, ou seja, ela não vai diminuir a produção de DNA. Por quê? Porque só vai ocorrer a diminuição da produção de DNA, ou seja, a redução da síntese de DNA, se a proteína estiver presente. Por quê? Porque se ela estiver presente e diminuir a síntese de DNA, certo? É porque tem algum problema na célula, certo? E ela precisa reparar, certo? Então, se não tiver essa proteína, que nem aqui na questão fala, a ausência dessa proteína, ela não vai reduzir a síntese, ela vai continuar, ela vai permanecer constante. Então, não vai reduzir nada aqui. Então, a alternativa A está errada. Letra B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA.
certo? Não vai ocorrer a síntese, ou seja, não vai ocorrer a saída imediata do ciclo celular, não vai parar o ciclo, certo? Por quê? Porque o ciclo só vai ser interrompido, só vai parar, certo? Se a proteína estiver presente, né? E devido à ausência da proteína, o ciclo vai continuar, certo? E vai ocorrer então aí a divisão, certo? Então, alternativa B errada. Alternativa C, a ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Eu disse que a apoptose, que é o que? A autodestruição da célula, certo? Devido a algum problema, só vai acontecer se a proteína P53 estiver presente, certo? E a questão fala que na ausência dessa proteína vai ocorrer o que? A ativação de outras proteínas reguladoras. Não, por quê? Porque sem a P53 não vai ter como a célula induzir, né, que tem algum defeito ali durante o ciclo e vai continuar o ciclo, então não vai ter apoptose. Por quê? Porque essas proteínas reguladoras aqui elas só serão ativadas devido que a presença da proteína P53 que vai analisar se teve algum problema ou não. Como ela não está presente, então não tem como essas proteínas reguladoras serem ativadas, então não vai ter como ocorrer apoptose, que é o que? A morte da célula. Então, alternativa C, errada. Letra D, manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Também não vai ter como ocorrer o que? A manutenção da estabilidade genética, ou seja, sem nenhum problema, sem nenhuma mutação. Por quê? Porque devido à ausência da proteína P53, é o que? Suscetível, a chance de ocorrer algum defeito genético é maior, certo? Então não vai ter como ocorrer a estabilidade genética, mas assim uma instabilidade genética, porque se tiver alguma mutação, a divisão vai acontecer e vai surgir o que? Células com defeito, né? Células com uma instabilidade genética e não vai favorecer a longevidade, né? Mas vai diminuir a longevidade, porque devido à mutação. Então sobrou somente a letra E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Sim, por quê? O que significa proliferação? Né? Ou seja, aumento, né? Ou seja, o crescimento, surgimento de células muito grande, exagerado. Por quê? Porque não tem uma proteína que regule, que é o que? A P53. E vai resultar no que? Na formação de tumor. Por quê? Porque se a célula tiver com um problema e não tiver a P53 para poder identificar, vai ocorrer a divisão, vai ocorrer o surgimento de células com defeito, com mutação no DNA, podendo surgir um tumor. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Caso vocês tenham gostado, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ative os sininhos. Fiquem com Deus e até a próxima.